Olá pessoal, boa noite. Começando aqui a live. Hoje a gente vai falar com a Thaís e esperando a Thaís entrar aqui daqui a pouquinho. Então hoje a gente vai falar com a Thaís, uma história bem legal. Ela vai falar sobre a sua história de vida em relação ao HIV. É uma história bem bacana. Eu pude conhecer algumas coisas da vida da Thaís, ela já deu algumas entrevistas na TV e tal, então foi bem interessante. E aí a gente só tá esperando ela começar e aí a gente vai bater um papo com ela. Oi Fer, tudo bem? Vamos lá. Thaís entrou aqui. Thaís, eu preciso tentar descobrir como é que eu faço para te convidar. E acho que. Então vamos lá, acho que a Thaís deve entrar logo logo. Acho. Será que deu certo? Gente, tem um campo de perguntas aqui nessa interrogação. Quem quiser fazer alguma pergunta para a Thaís, preferencialmente, né, vai nesse campinho aqui da interrogação para que a gente consiga ver a pergunta com mais facilidade, porque se ficar só no comentário, pode ir passando e a gente não vê, tá? Então, de preferência aí, quem quiser perguntar alguma coisa para a Thaís, coloque nesse campinho aqui da pergunta. Eu mandei a solicitação para a Thaís aqui, eu não sei se ela conseguiu o que aconteceu, mas já já a Thaís entra e aí a gente vai bater um papo com ela. A ideia é que a Thaís conte a sua história, então não vai ser nada muito técnico, ela vai contar a experiência de vida dela. Eu vou perguntar algumas coisas de como foi essa experiência para ela e o ideal é que a gente termine essa live com saindo com uma história de vida legal, uma história de vida literalmente positiva, onde a Thaís conseguiu passar por isso tudo. Thaís, eu vou te chamar de novo, eu não sei o que aconteceu. E aí, assim, ela conseguiu passar por isso, conseguiu... Olá, tudo bem, Thaís? Oi, agora Você sim. está me escutando bem? Oi, Também, vocês. te ouço bem. Pessoal aí comenta na live se estiver escutando tudo direitinho também. E então, primeiro, Thaís, agradecer a você. Você foi muito solista, a gente não se conhece pessoalmente, a gente te encontrei pelo Sim. Instagram. Depois eu fui descobrir que eu já tinha visto sua participação na Fátima Bernardes, não tinha associado primeiramente o nome da pessoa, e você atendeu prontamente aí, a gente conseguiu marcar rápido. A ideia, Sim. eu estou com essa ideia no mês de fazer algumas lives com mulheres, pelo mês, obviamente. E o primeiro assunto tinha que ser o HIV, uma coisa que eu gosto muito. E eu acho Sim. que a sua história ela foge um pouquinho do que as pessoas conhecem um pouco da história do HIV, né? Uma doença que está ainda muito estigmatizada entre homens, gays. Eu já vi até você falando que quando você descobriu o seu diagnóstico, você não se encaixava muito naquilo que você encontrava de informação. E a ideia, na verdade, é mostrar que a sua história pode se confundir com a história de qualquer um que está assistindo essa live, de que é uma realidade possível para todo mundo, independente de cor, de classe social, de gênero. Então, eu queria que você contasse. A gente podia dividir, você vai falando em alguns pontos e eu vou tentar entrar o mínimo possível, mas primeiro falar do seu diagnóstico e aí a gente Uhum. comentar um pouquinho de como foi sua reação no primeiro momento, como você lidou com isso, depois como foi seus relacionamentos até você se casar, e depois a gente falar um pouquinho sobre a gestação e como foi tudo isso. Tá ok? Sim. Então vamos lá, pode Ok, doutor. começar. Bom, aí essa parte acho que você falou é muito importante, né? As pessoas, a gente está aí em 2021 e ainda hoje a gente fala muito, tem essa relação muito, hoje em dia que não tem muito a ver com o menino gay,
Acho que quando você vê uma pessoa hétero, mulher, no meu caso, mãe, assim, as pessoas falam, nossa, mas eu tinha uma outra associação. É engraçado que passaram, sei, 40 anos do boom da AIDS e ainda tem muito essa associação, né? Sim. E eu até estava falando com uma pessoa na semana passada, gravando um podcast, ele perguntou, essa pergunta é muito pessoal, mas você sabe como você se infectou? Eu falei, não, isso para mim é muito tranquilo, né? Não é um negócio fechado, eu me infectei pelo meu ex-namorado. Meu ex-namorado, a família e todos os amigos acreditam que ele não soubesse que ele tinha o diagnóstico, que ele tinha o HIV, e aí ele ficou muito doente, teve umas 3 pneumonias, foi internado, e nessa última internação dele ele foi piorando, só piorando, chegou a ser entubado, e aí ele não acordou mais, e quando ele estava assim no leito de morte mesmo, a família resolveu contar que o que ele tinha não era a pneumonia como infecção no hospital, que foi a história que eu tinha desde o início, era a AIDS propriamente dita, e a AIDS já nesse estágio avançado, e muita gente, algumas pessoas também têm essa visão de, ai, nossa, não mata, é só você se cuidar, é só você tomar um remédio, e sim, se você não se cuida, realmente você morre como aquela coisa estigmatizada da época do Cazuza, que é o magro, uma coisa muito, muito pesada, né? E aí, ele veio a falecer em 2014, né? Logo depois que a família me contou, eu fiz um teste rápido, que você faz esse teste, você faz aquele com o furo dedo e sai em 15 minutinhos, e obviamente deu positivo, né? Eu transava com ele sem preservativo desde o início da nossa relação. E para mim, as pessoas acham que o meu choque foi naquele momento que eu peguei o exame, mas para mim o choque mesmo foi quando a família me contou no hospital, porque naquele momento eu já tinha praticamente certeza que eu tivesse, né? Então, o meu choque não foi quando eu peguei o exame, quando eu peguei o exame era mais uma comprovação do que eu já com certeza esperava. E é muito difícil, né, você pegar um diagnóstico desse, porque por mais que eu soubesse algumas coisas sobre HIV e AIDS, eu não tinha tanta informação, porque como eu não vivia isso, não tinha pessoas próximas a mim que tivessem vivido, então eu sabia uma coisa mais superficial, né? Eu nunca tinha entrado muito a fundo, acho que a partir do momento que você passa por outro lado, que você começa, obviamente, a se interessar mais e querer saber todos os detalhes. Até então não tinha tanta noção de tanta coisa, né? Então, naquele primeiro momento, foi, lógico, um choque, né? Acho que todo mundo passa por esse luto de você digerir isso, não só, né, para HIV, né, doutor Mário, acho que para vários diagnósticos de doença ou de várias coisas que são um pouco mais pesadas, assim, todo mundo tem sua fase de luto para você digerir, passar por isso e seguir adiante. Comigo não foi diferente, né? Eu também tive toda essa fase. E você Eu acho que aí você teve que lidar com o óbito do seu companheiro também, né? Foram duas situações, né? Não foi só o diagnóstico, né? Você teve uma perda pessoal também, foi. né? Então é uma situação ainda mais complicada, né? Porque às vezes algumas pessoas descobrem, quando você vai fazer o pré-natal do bebê, você descobre ali naquele momento, que talvez, óbvio que é um choque, mas você está com a sua família, tendo um bebê, é um momento de alegria, ou senão, às vezes você não tem noção de como você pegou, em qual relação que foi. O meu não, foi realmente mais pesado assim, porque além de eu estar descobrindo, eu ainda estava perdendo alguém, e aí a minha sensação também era justamente essa, né? Como eu estava vendo alguém morrer de AIDS, eu estava com o meu diagnóstico, eu falei, com certeza eu vou morrer também assim, né? Eu fiquei muito assustada em relação a isso. Falei, gente, eu também vou morrer assim. Era o que eu tinha pensado até eu saber muito mais, né? Uma infectologista aqui em São Paulo, como seriam as coisas, como funcionaria. Mas de primeiro impacto eu também tinha esse medo, né? E assim que você recebeu o diagnóstico, como foi assim a questão da sua aceitação? Você contou para algum familiar logo de cara, esperou um tempo? Como que foi esse processo pós-diagnóstico? Eu morava eu e minha irmã do meio, né? Minha irmã já, que eu tenho 38 anos, minha irmã tem 40, eu tenho uma irmã mais velha de 41 que mora fora do país. E aí eu contei primeiro para essa minha irmã, né? Não tinha como fugir, ela conheceu meu ex-namorado, viveu toda essa fase com a gente, viveu a fase da morte dele. Então, eu escrevi um livro, né, sobre essa história, e tem até um capítulo que eu falo. Era tão óbvio, porque quando eu contei para minha irmã, e a gente tinha muitas dúvidas de algumas coisas, assim, ela falava, nossa, Thaís, era tão óbvio. E aí tem um capítulo que fala justamente dessa parte que a gente descobriu que ele tinha. Eu contei para minha irmã, assim, e contei para alguns amigos próximos, né? Porque essa minha irmã de fora do país, ela ficava
meio de lá, ela não tinha como ajudar, ficou meio desesperada e ficava mais me pentelhando do que me ajudando. Que ela acho que ela leu em algum lugar que tinha que tomar água de coco, ela falava, e aí, você já tomou suas águas de coco? Ela ficava me eu falei, nossa, aqui, ó, deixa eu respirar um pouco aqui, deixa eu entender primeiro. E meus amigos próximos, assim, porque a minha ideia também, o doutor Mário, era eu primeiro digerir e entender, para eu poder tá bem para contar para as pessoas, né? Eu acho que e foi a melhor decisão que eu tomei, assim, isso eu estava com uma psicóloga, né, para suportar tudo isso, porque justamente foram várias coisas, não foi só o diagnóstico, foi a perda de alguém de uma maneira muito trágica, que eu acompanhei toda essa parte desde quando ele estava bem até o enterrar o meu ex-namorado, então tem um luto a mais aí, mas eu acho que depois que eu entendi isso, assim, essas diferenças, vivi essa parte de entender e digerir, não ficar naquele mood também de não querer sair daquele lugar, né? Eu entendi que aconteceu, eu não tinha muito controle de algumas coisas que aconteceria. Racionalmente, o que eu poderia fazer naquela situação, né? Ou eu, sei lá, ia ficar revoltada e sair infectando todo mundo, ou eu poderia fazer alguma coisa contra mim mesma e acabar com a vida da minha família, ou eu poderia me tratar, né? Quando eu olhava racionalmente o que eu tinha em mãos, eu comecei a aceitar mais. E mais do que isso, acho que com os médicos, principalmente como infectologista, que eu entendi o que tinha mudado dos anos 80 para cá, que eu falei, bom, então não é esse bicho de sete cabeças, né? Eu comecei a olhar e falei assim, peraí, então muito do que se tem hoje desse fantasma é muito mais coisas da cabeça das pessoas do que a realidade. Eu não tinha muita noção do indetectável, jamais imaginaria que eu podia ser mãe, que eu poderia ter um parceiro positivo, outro negativo. Então, muitas coisas assim eu não tinha nem noção. Então, óbvio, né? Não é banalizando, não é legal ter, não é fácil ter, né? Porque às vezes eu falo algumas coisas, as pessoas falam, você fala, parece que é legal ter. Não é que é legal ter. Quero dizer que, óbvio, a longo prazo eu vou ter talvez algumas sequelas aí, mas é possível viver e viver super bem. Então, quando eu entendi isso, acho que foi o mais fácil, assim, para digerir, entender a realidade, né? Não ficar fantasiando milhões de coisas. E você teve algum problema, assim, de aceitação de familiares, de amigo, alguma rejeição no início, não? Olha, se eu tive, eu não tenho. Eu fico pensando assim, acho que eu nem reparei assim, se algum amigo se afastou e seria tão ignorante, né, gente? Não vou ser mais seu amigo porque você tem HIV, mas pode ter acontecido. Mas os meus amigos são super esclarecidos, minha família também, assim. Quando eu contei para os meus pais, eu demorei um pouco mais para contar para os meus pais um pouco mais velhos, assim, então eu tive um pouco mais de tato para contar para eles, mas. Eu acho que eu tive assim um pouco de algumas situações em algum relacionamento que a pessoa assumiu ou não quis estar comigo, que também é super normal, né? Não dá pra. Não é todo mundo que está pronto, as pessoas têm talvez receio de estar em perigo, por mais que você dê informação para a pessoa talvez não queira enfrentar isso com você, e talvez ache que aquilo não é muito amor, né? Porque a pessoa não tá preparada, não tá afim daquilo. É diferente, por exemplo, do meu marido. Quando eu contei pra ele pra mim, ok, eu chamo pelo que você é, não pelo que você tem. A gente tá junto nessa, só quero entender como seria pra mim, os riscos pra mim e os riscos para um futuro bebê que eu gostaria de ter. E a gente foi entender com médicos o que isso era possível, mas muita gente não tá afim e ok também, né? E aí é importante, né, Thais, para quem está assistindo a live e não conhece tanto esse universo, o paciente ele conta o diagnóstico dele para quem ele quiser e quando ele quiser, né? Então você pode ter sentido a necessidade de contar para sua irmã, que estava ali mais próxima, e contar depois para os seus pais, ou nem ter contado para nenhum deles, né? Então o paciente tem esse direito de expor para quem ele acha que vai ajudar ele, né? Ele não é obrigado a contar nem para os parceiros antigos. Se entende-se que se você transou sem camisinha, você correu risco. Então você não tem que cobrar das outras pessoas que as pessoas te avisem. Se você hoje tem sistemas de testagem que você pode comprar na farmácia e entregar na sua casa, você pode no posto de saúde fazer, não dá mais para julgar o outro que não quis te contar. Né? Então, acho que ter essa rede de apoio, ela é muito importante, mas ela é sempre uma incógnita para o paciente. Né? Ele não sabe
como as pessoas vão reagir àquilo, se a primeira resposta vai ser boa, vai ser de alguém que vai trazer para perto de você ou vai se afastar. Isso é muito... Infelizmente, a gente ainda escuta muitas histórias de pessoas que não tiveram boa recepção da família, dos amigos. Teve muita gente que ainda sofre com esse momento do contar, do diagnóstico, né? Mas avançando um pouquinho mais, eu li que, então, quando você descobriu até você se casar, você teve alguns relacionamentos, né? Acho que o seu marido não foi, acho que o próximo parceiro seu. Não. Como é que... Essa eu acho que uma das grandes dificuldades da maioria dos pacientes também. Como é que era para você isso? Você abriu o jogo logo de cara? Você só se protegia e protegia o parceiro? Como é que você lidava com isso e como foi a recepção das pessoas em relação a isso? É muito delicado isso. Até algumas pessoas perguntam, você não tem raiva, por exemplo, do seu ex-namorado? Eu falo, não, gente, é o que você falou. Eu nunca me cuidei, sabe, doutor Mário? Eu nunca pedi um exame para ele, eu nunca pedi pra gente usar preservativo, então eu não posso chegar e falar assim, ele me infectou. Lógico, se ele soubesse, ele poderia ter tomado mais cuidado, mas se ele também não sabia, eu também nunca me cuidei, então eu não posso nem culpar alguém, né? Em relação ao relacionamento, depois que eu escrevi o livro, que eu recebo muita mensagem, muitas pessoas me perguntam isso, acho que talvez seja mais difícil essa parte que é muito delicado. Eu sigo uma linha que é uma coisa muito pessoal mesmo, aí cada um tem aí o seu approach, e eu sempre falo a mesma coisa, eu acho que você tem que contar quando e para quem você se sentir confortável. Muita gente, tem pessoas que nunca contam, né? Que ficam aí 20, 30 anos com alguém, a pessoa não sabe da sorologia do outro. Tem pessoas que já contam de cara. Eu tinha uma estratégia que era assim, como eu estava indetectável, eu não contava de cara, né? Se acontecesse alguma coisa, eu me cuidava do parceiro e tudo mais. Se ficasse um pouco mais sério, eu tinha essa conversa, porque para mim também eu acho que em algum momento a pessoa tem o direito de saber, já que a gente, sabe, estamos tudo bem que eu esteja detectável, que está tudo ok, mas a pessoa está tendo relações sexuais comigo, acho que em algum momento ela poderia saber, mas poderia não contar. Muitos ativistas, a galera da AIDS, acho que você não é obrigada a contar e não conte nunca. Então, eu sempre usava isso e eu tive várias reações em relação a isso. Gente que super aceitou e a gente terminou por outros motivos que não tinham nada a ver e que eu acho que foi muito importante eu ter tido essas primeiras relações, as primeiras vezes que eu contei, eu ter tido esse tipo de apoio, acho que me deu muito mais segurança para os próximos. Tive pessoas que nem deu tempo de contar, que a gente ficou uma ou duas vezes e nem cheguei a abrir, mas também sempre cuidei da pessoa. Mas eu nunca contava de cara, assim, acho que também nem cabe, assim, sabe? Não tinha algumas situações já de cara. Então eu tinha um pouco tentava conduzir assim. Mas eu tive várias reações, e tive pessoas que eu contei que nunca mais sumiram do mapa. Teve gente que falou, olha, eu não quero mesmo, não tô pronto, não, acho que eu não consigo ficar com alguém, acho que é um pouco pesado para mim. Eu falava, ok, tá bom. E você falou uma coisa que é importante, né? Então, assim, quando a pessoa tem carga viral indetectável, ela está usando a medicação, ela está com carga indetectável há pelo menos 6 meses, ela não transmite por via sexual, né? Então, isso é algo, é uma coisa bem definida, mas definida aí nos últimos anos, e que eu acho que traz ainda mais segurança para o paciente, né? Ele não... ele teve uma relação, ele sabe que ele não vai transmitir se ele tem os exames dele em dia, se ele está usando. Eu acho que isso deixa ainda mais tranquilo o paciente para não contar, né? Tanto que Sim. Acho que muita gente não sabe, mas é mais seguro ter uma relação desprotegida com alguém com carga viral indetectável do que com alguém que não conhece a sua sorologia. Então, se o paciente que vive com HIV hoje tem a obrigação de contar, então todo mundo tinha que fazer exame assim que tivesse uma relação sexual, e a gente sabe que isso não é a realidade, né? Eu acho que a gente precisa muito transmitir essas informações para as pessoas, né? Eu acho que o preconceito vem muito da desinformação, é que nem você falou. A gente que está na área, que está acompanhando, a gente consegue enxergar muito claramente como a epidemia foi mudando ao longo dos anos, mas ainda para o povo, para a população geral, ela é aquela mesma doença da década de 80, início da década de 90. Querendo ou não, a morte, ela traz muito mais comoção e muito mais notícia do que as boas notícias que aconteceram ao longo dos últimos 20, 30 anos, né?
a gente evoluiu e avançou muito. A carga viral indetectável, sem transmissível, eu acho que é até hoje o maior avanço que a gente teve para a população. Tira um peso muito grande das pessoas para que elas possam se relacionar com liberdade, sem, como você falou, sem a obrigação de se expor, e não só uma obrigação para com o outro, mas assim, eu vejo muito paciente carregar um peso de ter que contar e de achar que está escondendo coisas das pessoas assim, eu vejo que isso ainda atrapalha muita gente que vive com HIV de ser feliz. A pessoa vive carregando como se ela fosse uma criminosa que tem algo que alguém pode descobrir um dia e acabar com a vida dela. E a gente sabe que o preconceito ainda é muito forte, mas assim, essa sensação que alguns pacientes ainda têm, eu acho que ela atrapalha muito a qualidade de vida dessas pessoas. Eu acho que assim, histórias de ativistas como você e várias outras pessoas ajudam demais as pessoas a voltarem a viver a vida que elas viviam antes, seja em relação a relacionamentos, a trabalho, a atividade como um todo, a se sentir útil e se sentir uma pessoa como parte daquela comunidade, parte daquele grupo. Né? Tem muito paciente que ainda se sente muito excluído e se sente assim, como se ele não merecesse, mas está naquele grupo porque ele fez alguma coisa. Eu acho que um outro preconceito que as pessoas têm é de colocar na pessoa que vive com HIV a ideia de que ele é um promíscuo, é uma ideia de que ele não tem uma vida regrada. E acho que, querendo ou não, acho que assim, se tem alguém na live aí que nunca transou sem camisinha e que toda vez que transou sem camisinha foi lá e fez um exame, parabéns, você é foda, mas você não é melhor do que ninguém. E aí acho que não tem alguém assim aqui, né? E então, Não, pode falar. não, e é complicado isso, né, gente? Porque eu fiz uma matéria para uma revista aqui em São Paulo, que era, ela não falava, o tema era a história, muito mais a história de amor minha e do Rodrigo do que a doença em si. E aí eu comecei eu vi a Veja recompartilhou e eu comecei a dar uma olhada nas mensagens. E mesmo com tanta informação, eu fiquei assustada com o que as pessoas falavam, que eu era uma assassina, como que eu posso colocar uma criança no mundo? Também eu merecia mesmo que eu fui transar com todo mundo. Mas como que alguém sabe quando meu ex-namorado foi meu único parceiro um ano e meio, eu nunca transei, nunca traí ele. E as pessoas também foi transar com todo mundo, merecia. Eu comecei a perceber a associação que as pessoas fazem com a doença, que não tem nada a ver. Ou o próprio Rodrigo, meu marido, que cara louco, esse menino é kamikaze, como que ele me transa com ela. Uma série de questões assim que você vê que a história era uma outra coisa e o negócio está tão embutido ali que as pessoas já têm uma coisa pronta, já tem um desenho pronto da história só pelo eu tenho HIV, então o Rodrigo é louco, eu transei com todo mundo, eu mereço, eu sou a promíscua, já tem uma historinha pronta contada, porque também acho que há 40 anos atrás a mídia teve um papel de colocar isso como peste gay e não desfez isso, né, durante todos esses anos, então ainda muitas pessoas têm essa imagem. Então, acho que por isso até que, mesmo 40 anos depois, com todas essas informações, com toda essa evolução que a gente sabe que tem, ainda assim, quando você conta alguma coisa, acontece alguma coisa, as pessoas ainda, mesmo sabendo do indetectável, que eu tenho tão pouco vírus, não tenho os vírus nas secreções, não consigo passar para alguém, ainda assim a pessoa não quer ficar com você. Sim, mas mesmo com a informação, ainda a pessoa ainda não aceita essa condição, né? Não aceita essa situação. Então, é um peso muito social, se você vê, né? Não é só a doença em si, tem uma coisa muito social forte aí. Eu acho, na verdade, que o peso social hoje ele é muito maior do que o da doença, porque hoje o paciente consegue começar o tratamento rápido, é um tratamento de quase nenhum efeito colateral, e é um tratamento que dá resposta rápida, né? Ele atinge a carga viral indetectável aí em 6 meses. Alguns pacientes vão demorar um pouquinho mais, mas geralmente em 6 meses. Ou seja, o que eu digo para os meus pacientes é assim: e nos próximos 6 meses muita coisa vai mudar. E então assim vai chegar uma hora que a doença se estabiliza e daí ela não passa. Mas existem as questões sociais que essas podem demorar muito mais tempo.
né? A questão dos relacionamentos, de como que as pessoas vão reagir. Então, existem questões ainda muito importantes para que o paciente vai ter que lidar. Eu acho que essa questão social ela é muito mais complicada, eu acho ainda, do que as possíveis consequências dos antirretrovirais usados por muito tempo. Eu acho que tem muito mais para a gente avançar na aceitação da doença como um todo. Eu acho importante que você falou, a gente também não pode e não deve romantizar a doença. Dá para viver bem com HIV, dá para a mulher ter filhos, dá para fazer tudo que uma outra pessoa faz. Não dá para doar sangue, não dá para a mulher amamentar. Isso ainda é uma grande dificuldade. Mas o resto dá para fazer. Mas é óbvio que é melhor não ter. E ainda há, hoje, muito mais opções de se evitar o HIV do que há décadas atrás. Hoje a gente tem camisinha, a gente tem PrEP, a gente tem PEP, a gente tem testagem a qualquer momento. Então, hoje, é muito mais fácil prevenir do que era lá no passado. A gente tem muito mais acesso à informação, a gente tem vocês, ativistas aí, o tempo todo trazendo essas informações, tentando estar na mídia o máximo de situações possíveis. Eu acho que a gente precisa falar de HIV muito mais do que só no mês de dezembro. A doença está aí o tempo todo. Dezembro é só uma data especial, mas a doença a gente precisa falar o tempo todo, precisa estar em mídia social, precisa estar em novela, precisa estar em tudo quanto é lugar. Para a gente, como você falou, mudar essa imagem aí de que é ainda aquela coisa lá dos anos 80. Então vamos lá. Aí você falou, você tem uma história muito bonita com o seu companheiro, Rodrigo, né? Seu marido? Sim. Então vamos chegar agora no Rodrigo. Como é que foi? Como é que se deu a relação de vocês? Como é que vocês programaram ter filhos? Aconteceu? Como foram essas gestações aí? E o que você falou agora há pouco também, eu senti isso também. Eu tinha meio que uma culpa, assim, e acho que tanto uma culpa que eu achava que eu não era digna, talvez, de viver um relacionamento. Então, assim, eu tive uma fase de fugir, de não querer me relacionar com ninguém, porque eu achava, poxa, essa pessoa merece alguém melhor do que eu, merece uma menina mais saudável que eu. Ah, eu não quero colocar essa pessoa dentro dessa minha história, muito triste. Eu tinha umas coisas assim que eu mesma meio que me boicotava, assim. Então, na época que aconteceu tudo isso, a morte do meu ex-namorado, eu trabalhava na Samsung, né, eu estava no meio do furacão, uma super empresa, fui para a Sony, que era uma empresa japonesa, que é muito bacana também, e lá eu conheci o Rodrigo, que ele era meu amigo, a gente trabalhava junto, ele viveu essa parte da morte do meu ex-namorado, eu não entrei em detalhes do que ele morreu, né, falei que ele morreu de uma pneumonia, deixei por ali até eu começar a abrir a história um ano depois. E aí, quando eu comecei a me relacionar com ele, eu tive de novo essa sensação. Falar, vai, coitado do Rodrigo, vai ficar logo comigo, deixa ele ficar com uma menina mais normal. Não tinha os pensamentos assim que não fazia muito sentido. E aí a gente foi se apaixonando, foi ficando junto. E aí aconteceu isso, né? Eu sempre transei com ele com camisinha. Poderia ter transado sem, pensando no indetectável, mas aí também achava que essa decisão de tirar o preservativo não deveria ser minha, então eu sempre cuidei dele, assim. Aí, depois de um mês e pouco, a gente foi ficando mais sério. Ele morava sozinho, eu morava sozinha. Ele praticamente estava morando lá em casa. E aí eu falei, bom, vou ter que contar em algum momento, não dá mais. Eu também já não estava me sentindo muito confortável. Eu queria... tem gente que nunca conta, também respeito, mas eu queria que ele soubesse. Parecia que ele não sabia de tudo, né? Que era meio uma farsa ali. Eu queria que ele soubesse e ele tomasse essa decisão. E aí, numa viagem, estourou a camisinha, eu não estava preparada para contar naquela hora, e ele falou, a gente tinha bebido um pouco, ele estava morrendo de rir, a gente estava lá, uma super brincadeira, assim, eu fiquei muito nervosa, por mais que eu estivesse indetectável, e aí ele falou, nossa, calma, Thaís, eu não tenho nada. Eu falei, mas eu tenho, Rodrigo, meu ex-namorado não morreu de pneumonia apenas, morreu, e contei a história inteira, aquela choradeira e tal. E aí ele foi muito bacana, que ele falou, olha, Thaís, que tipo de pessoa, que tipo de homem eu seria se eu não estivesse com você quando você mais precisasse, eu não vou embora agora e vamos ficar juntos aí, que foi deveria ser o normal, né? Pessoas que se amam ficarem juntas, mas a gente sabe que, como você disse, tem mães que reagem contra a família, contra a pessoa, então eu entendo que essa parte dessa rede de apoio, dessa parte de aceitação é tão importante quanto o tratamento. Porque quando você... Imagina que
você toma seu remédio direitinho, mas você tem tantas pessoas da sua família, o seu trabalho, pessoas que você se relaciona tão contra você, que às vezes até isso psicologicamente deve ter algum efeito. Como ao contrário também, você tem uma rede de apoio que você te recebe tão bem, que fica tudo até mais leve, é tão importante quanto. Então, quando eu contei para o Rodrigo, ele foi super numa boa, assim, e a gente foi no meu médico, eu levei ele no meu infectologista aqui em São Paulo para entender como seria isso, né, o indetectável, você quer tomar PrEP, você quer fazer o quê, como que a gente vai fazer aí, vocês vão usar preservativo, como vocês vão se organizar. E aí, por decisão nossa, né, minha e do Rodrigo, ele falou, bom, já que a Thaís está indetectável, ela faz tudo direitinho, e a gente acompanha aí, eu optei por não usar preservativo, porque a gente tem um relacionamento fechado, assim espero, né? Imagino eu. E aí, não sei. E aí a gente ele falou, bom, como eu tenho um relacionamento fechado, então, e a Thaís segue indetectável, ela toma tudo direitinho, faz o acompanhamento. Que desde que eu comecei a tomar, também eu fiquei indetectável muito rápido, eu fiquei em 4 meses e sigo indetectável até hoje, faz 6 anos. E aí nem a PrEP a gente toma, né? O Rodrigo toma, né? Ele falou, acho que não. Se tem vários estudos que comprovam que indetectável, mesmo que intransmissível, e nunca aconteceu nada diferente disso, acho que não tem porquê. Acho que é uma segurança a mais, mas não teria porquê. E aí até as pessoas perguntam, né, como que eu engravidei, se foi inseminação, quanto que eu gastei para engravidar, e eu falo, não, gente, eu engravidei pelos meios normais mesmo, transando, assim, não teve, porque a gente optou por isso, e os 2 bebês, eu tenho 2 filhos, os 2 foram normalmente, assim, mas por uma escolha nossa, obviamente. Aí, depois que a gente entendeu como seria a gente como casal, aí o Rodrigo ficou muito seguro, aí já a minha família já sabia, a gente já conversou para sentar, conversar com a família do Rodrigo, a gente foi entender como que era possível, eu queria muito ser mãe, eu já estava com 30 e poucos anos, o Rodrigo também com uns 34 na época, e a gente foi entender essa parte da maternidade, né, que você tem que tomar uma série de cuidados aí, mas que não era impossível, e óbvio que tem alguns medos, que acho que só a maternidade em si já traz muitos medos, né, mas eu tinha, obviamente, como toda mulher tem, muito medo de passar para o bebezinho, mas eu entendi que se eu fizesse todos os protocolos bonitinhos, o risco era... aliás, só de eu estar indetectável, o risco para o bebê já era muito baixo, né? E aí, seguindo todas essas fases aí do não amamentar, de tomar o AZT no intraparto, que nem precisava, né, estando indetectável, era mais se naquele momento eu deixasse de ser indetectável e tem o AZT no intraparto, o bebê tomar o xaropinho nas primeiras semanas, também para isso não porque ele nasce com, né, e depois ele é negativado, é para minimizar a zero o risco mesmo, e aí eu entendi que poderia ser bem normal, né. Quando a gente fala de amamentação, por exemplo, aqui no Brasil, a gente não pode amamentar, mas na África, que as crianças morrem, alguns lugares da África que as crianças morrem de fome, de desnutrição, lá mesmo com HIV você já pode amamentar, né, então tem ainda essas coisas mais regionais, porque eu queria muito ter amamentado, o governo, onde eu retiro meu remédio, eu retiro também esse kit, né, para mulher com mãe HIV, que vem também um comprimido que você toma no dia da maternidade, que inibe a lactação, e quando o leite desce ele já corta, você já nem produz leite. Também muitas mães me perguntam, o que eu vou falar? Meu Deus, minha família não sabe. Eu falo, você pode falar que você não teve leite, é muito normal mulher não ter leite, e aí para você contar em todos os momentos, mas minha experiência na maternidade, por uma maternidade particular aqui em São Paulo, teve aí algumas ressalvas, né? Acho que depois que o bebê nasceu, as meninas tiveram muito cuidado na hora de tirar o bebezinho da sala para amamentar, para dar o leite, para dar o remedinho. Acho que como elas não sabiam quem sabia ou não na hora ali das visitas, elas tiveram muito cuidado, mas antes de eu ter o bebê, que elas estavam meio perdidas, acho, assim, elas entraram numa sala com um monte de grávida, e ela, quem é do HIV? Você é do HIV? Falava, gente, olha, que eu sou muito tranquila, mas assim, se é uma menina que tá mais, que não quer falar, que era uma coisa mais escondida, é inaceitável, né, uma enfermeira chegar e ter esse tipo de conduta. Mas são coisas que eu fiquei pensando, gente, se no particular assim, imagina numa rede pública, numa cidade super afastada, né? Mas acho que depois dessas, que a gente entendeu como casal e como seria a maternidade, a decisão foi tranquila, a gente fez todo o acompanhamento e deu tudo certinho. Tá, então vamos lá. Pessoal que quiser fazer pergunta, vai no íconezinho ali de interrogação, porque fica mais fácil para eu ler aqui, senão os comentários a pergunta some. Então, alguém perguntou aqui a diferença de HIV e AIDS.
Então, HIV é um vírus, a Thaís vive com HIV. A Thaís está tratando. Se a Thaís abandonar o tratamento ou por algum motivo o tratamento dela falhar, que só vai acontecer se ela passar a tomar o remédio errado ou parar de tomar, a doença pode avançar para uma fase onde a imunidade fica mais baixa. Nessa fase, uma série de outras infecções ou outras complicações aparecem e essa fase a gente chama de AIDS. Então, a Thaís provavelmente é uma pessoa que vive com HIV. Ela não é um paciente na fase AIDS. Falando de vive com HIV, AIDS, é uma outra coisa que a gente precisa também repassar para as pessoas. A gente deve se reportar às pessoas que vivem com HIV como pessoas que vivem com HIV. É uma mulher que vive com HIV, é um homem, é um gay, é trans que vive com HIV. Termos como aidético, soro positivo, a gente evita, porque para quem está recebendo essa denominação, isso pode trazer algum constrangimento. Do mesmo jeito, você pode chamar uma senhora de idosa, e ela, acho que é o mais correto, ou você chama ela de velha, e aí ela pode se sentir ofendida. Então, se a gente não quer magoar alguém, a gente pode e deve usar os termos mais corretos. Você chegou, Thaís, a fazer consultas e atendimento pelo SUS ou sempre foi na rede privada? Agora eu tô fazendo pelo SUS, né? Eu saí do meu... A Sony fechou a operação no Brasil, eu perdi meu plano de saúde. Aí eu comecei a passar no CRT, né? Que é o Centro de Referência e Treinamento aqui em São Paulo. E é muito, muito, muito bom, assim. Eu chego, faço meus... Você já faz os exames, não precisa nem agendar. Depois você passa com o médico e tira os remédios lá mesmo. É bem tranquilo, assim. Eu só ouço falar bem, assim. Acho que por mais que a gente tenha perdido algumas coisas aí, ainda o SUS é super referência no Brasil, é bem tranquilo. No particular, ok, mas no SUS também atende bem. Não sei como que é a experiência, talvez para uma mulher trans, para um menino gay, como que é, mas assim, eu passei 2 vezes só, mas achei bem, bem bacana, assim, bem estruturado, não senti falta de nada. Para quem também não vive nesse meio, não está ambientado, o tratamento da Thaís ele é todo feito e financiado pelo SUS. Você pode ir no seu médico particular, pagar a consulta aí pelo plano de saúde, mas a medicação ela é toda destinada pelo SUS. Então, a gente usa medicações que estão dentro de um protocolo nacional, e aí o médico escolhe, e aí o paciente vai lá e retira essa medicação. O Brasil é o maior serviço público de tratamento de HIV. A gente já foi várias vezes renomeados e admirados. O nosso programa ele é copiado em outros países. Sem dúvida, uma das coisas no SUS que funcionam melhores. Acho que tratamento do HIV, o nosso programa de imunização, apesar dos pesares, mas o programa sempre funcionou muito bem. E a rede de transplante no Brasil são 2 coisas que no SUS são quase que exclusivas do SUS e funcionam muito bem. Então, a gente precisa lembrar aqui que é graças ao SUS que a gente consegue tratar ou pelo menos oferecer tratamento para todo mundo, né? O ideal é que todo mundo conhecesse a sua sorologia, que todo mundo estivesse tratando. A gente não atingiu a meta que a Organização Mundial de Saúde define, mas a gente está evoluindo e melhorando em relação a isso. Tem alguém aqui, Thaís, que perguntou se você teve algum efeito colateral com os antirretrovirais. Como é que foi para você? Qual que é o esquema que você toma? Como é que foi? Eu comecei a tomar um 3 em 1, que era um comprimido só, mas com 3 juntos. E aí, no meio do caminho, acho que depois de 2 ou 3 anos de tratamento, aí você me corrige se estiver errada, acho que se tem coisas mais novas que causam menos efeitos colaterais a longo prazo, o próprio Ministério da Saúde, acho que troca, né? Porque no meio do caminho, meu médico trocou por uma que era mais nova, ele falou que quem se infectasse a partir de agora já entrava com essa, e quem estava com a antiga, se o corpo fosse legal, se adaptar, mudaria para essa. Então, no meio do caminho, eu mudei para uma nova. Na verdade, assim, quando houve a mudança para uma medicação mais nova, então o tratamento de primeira linha era com o 3 em 1 que você fez, e depois mudou para uma medicação que é o dolutegravir. Então, dos 3 em 1, mudou uma medicação. A troca, ela não é obrigatória. A troca era basicamente para tentar melhorar algum tipo de efeito colateral que poderia acontecer, facilitar a adesão. O efavirenz tinha que ser à noite, outra medicação pode ser em outros horários,
mas aquele paciente que já estava adaptado com 3 em 1, ele pode continuar com o 3 em 1 até hoje, não foi trocado de todo mundo. Ah, tá. Já aconteceu em alguns momentos onde alguns remédios foram retirados porque surgiu drogas muito melhores. Aí foi feita uma troca quase que obrigatória porque uma medicação foi retirada do programa. Mas da troca do 3 em 1 para agora, essa troca não foi obrigatória para todo mundo, não. Ah, tá. Bom, e aí acho que a gente decidiu trocar, então, por algo mais novo, porque eu não tivesse adesão. E eu tinha um pouco de sono quando eu comecei a tomar, e eu tomava sempre à noite, continuo tomando à noite, para mim é o horário que eu mais me adapto. Eu tive efeitos colaterais quando eu decidi ficar grávida, e aí eu comecei a fazer alguma série de exames para eu tentar ficar grávida, e quando eu fiz, em um desses exames eu descobri que eu já estava grávida. E meu médico tinha falado, olha, Thaís, quando você decidir ficar grávida, vamos conversar com calma, porque a gente vai ter que mudar talvez algum remédio, tem um composto do seu remédio que é um pouco perigoso para a formação do bebê. E aí, quando eu fiquei grávida, eu liguei para ele, desesperada, falei, meu Deus, eu já estou grávida, e agora? Ele falou, bom, vamos tentar mudar. Eu mudei para um outro esquema, acho que eram 5 comprimidos por dia, num horário diferente. E esse eu tive todos os efeitos colaterais, assim, que eu sempre li, né? Diarreia, mal-estar, eu passei muito, muito, muito mal mesmo. E aí a gente sentou para tomar essa decisão. Olha, ou você segue com esse, e a gente vai até o fim da vida e você vai, né, vai ter que lidar com esses desconfortos todos, ou a gente fica com aquele, e como o risco é muito baixo, talvez a gente, já que você se adaptou com esse, vamos continuar com esse. Então, eu segui com aquele que eu tava, e os bebês nasceram super bem. Mas só nessa transição que eu tive muitos efeitos. Agora, esse que eu tomo, eu nunca tive nenhum efeito colateral. Eu acho que também tem muito de como você recebe, né? Eu Sim. recebo isso como, putz, não assim, ai meu Deus, que saco, eu tenho que tomar um remédio todo dia. Eu recebo, putz, obrigada à medicina por ter alguma coisa que faz eu ficar viva mais um dia. Então, eu recebo já mentalmente como uma coisa muito boa, né? Não como sendo uma coisa ruim. Acho que também isso conta, mas nunca tive nenhum efeito colateral, assim, mais É, pesado. quem não engoliu a doença vai ter muita dificuldade para engolir o remédio, né? Vai ter muita complicação. O dolutegravir, que é a medicação que você usa, ele pode causar, tem alguns estudos mostrando que ele pode causar problema no tubo neural da criança, então isso acontece geralmente nas primeiras semanas. Então o ideal é que a mulher que queira engravidar, ela avise o médico para fazer a troca antes. Já teve estudo que trouxe dados muito preocupantes, depois teve estudos que mostraram resultados melhores, e aí é possível ela trocar enquanto ela está gestante e depois ela voltar para o esquema habitual dela, porque hoje no programa a gente escolhe sempre o medicamento mais fácil para o paciente. Então, aquele que é mais fácil para ele tomar, que tem menos comprimido. Então, é importante ressaltar também para quem vive com HIV que você precisa fazer o uso correto da sua medicação, porque se você não levar a sério o remédio que você está tomando agora, provavelmente, e falhar, né, os outros que virão vão aumentar a quantidade ou vão aumentar efeitos colaterais. Então, assim, provavelmente você vai estar sempre recebendo o que tem de melhor. A gente não guarda o melhor para o final, a gente já dá o melhor agora. E depois, se acontecer problemas, é que nem você falou, você viu que aumentou a quantidade de comprimidos, vai ter mais efeito colateral, e aí as coisas complicam um pouco mais. A Thais Santos, não sei se é assim que fala, mas ela pergunta se pode ser liberada a medicação injetável no Brasil. É uma medicação nova que facilitaria a posologia, porque aí não seria mais o uso diário da medicação. Isso já está em estudos bem avançados para ser lançado. Como aqui no Brasil não existe compra aleatória de remédio, é tudo baseado no Programa Nacional, a gente precisa que seja uma compra governamental. Então, o Ministério da Saúde vai fazer essa compra e tem que incorporar essa medicação no nosso programa. A princípio, mesmo se essa medicação for incorporada, isso não tem previsão, pelo menos por enquanto, ela não deve ser a nova forma de tratamento. Ela deve ser uma alternativa para os pacientes que não se adaptam com o uso diário da medicação. Porque ela não é necessariamente melhor, ela não é um remédio melhor. Ela é uma outra posologia que pode facilitar para aqueles que não estão tratando. Então, acho difícil a gente ter uma troca total do nosso sistema e todo mundo tomar injetável. Quem está bem adaptado com oral vai continuar com oral do mesmo jeito. Às vezes, para pessoas
situações de rua, usuários de droga, profissionais do sexo. Para essas pessoas, talvez ir lá num centro de saúde, num posto, e tomar uma injeção seja mais fácil do que tomar os remédios todo dia. Então, quando for anexada, ela vai ser uma medicação muito importante, mas talvez para algumas pessoas e não para todo mundo. E aí, seus bebês fizeram um acompanhamento, né, Thaís, para a gente ter a certeza que eles não foram infectados. A Thaís falou aí uma coisa que é importante, de que a criança, ela vai, se a mãe tiver carga viral indetectável, já é um enorme passo para não haver a transmissão para o bebê, e existem os cuidados com o bebê, ele vai usar a medicação por um período, e depois ele vai acompanhar com exames. Existem cidades no Brasil e alguns países no mundo que já acabaram com a transmissão vertical, que é a transmissão da mãe para o bebê. Para a gente dizer que não há mais transmissão vertical, a gente tem que ter as gestantes sendo acompanhadas, garantir que elas estão tomando remédio. Então, assim, é plenamente possível hoje uma mulher que vive com HIV ter filhos. No caso, quando a mulher não tem o HIV e o marido tem, também é possível que esse casal tenha filhos. Então, hoje, eu vejo que assim, mulheres jovens é uma das maiores preocupações delas quando elas descobrem, né? Porque o desejo de ser mãe é muito grande. A amamentação já é uma dificuldade. Eu acho que isso pode até mudar futuramente, né? A gente já conseguiu o indetectável é igual ao intransmissível. Eu acho que a evolução disso para o leite materno, a gente espera que isso mude também futuramente. E vou ler mais uma pergunta aqui do Oslan Lima. Ele está perguntando se eu já me comovi com alguma história de paciente, assim, durante algum atendimento. Assim, as histórias são muito bonitas e, às vezes, no primeiro atendimento, a gente nem se comove tanto porque a gente não sabe de tanta coisa do paciente. Às vezes ele está com muito medo, ele não quer se expor, ele está ali só ansioso para tirar as dúvidas. Mas ao longo de um acompanhamento, a gente tem histórias assim muito bonitas, sim. Eu tenho pacientes que eu carrego comigo e eu digo que, sem dúvida, a infectologia mudou o Mário. O Mário é uma outra pessoa depois que eu entrei na infectologia. Essas histórias de um mundo tão diferente do meu fizeram enxergar um mundo que eu não conhecia e que me fez muito mais tolerante, me fez uma pessoa muito mais preocupada em reconhecer o sofrimento alheio. Esse sofrimento vai muito além de dor, vai muito além de falta de ar. Esse sofrimento ele é muito mais amplo do que isso. E a gente, às vezes, recebe o mérito por ter ajudado um paciente por algo que a gente nem sabe que fez. Às vezes a gente só escutou, às vezes a gente só estendeu a mão para ele conseguir tirar a dúvida dele, deu tempo para ele se explicar, explicou mais de uma vez se ele não entendeu. Isso são coisas que elas são tão importantes e que a gente vê que vai se perdendo ao longo do tempo, né? Pode se perdendo. Então, assim, eu aprendi demais nesse tempo todo. Eu acho que ver histórias legais como as de você. Eu tenho uma paciente que teve um filho e colocou o meu nome no filho dela, pelo cuidado que eu dei e tal. E, tipo, são coisas que não tem como dizer que isso não mexe com a gente, né? Não tem como dizer que isso não interfere na vida da gente, porque a gente luta junto, né? Um paciente precisa do acompanhamento com o infectologista o resto da vida. É um acompanhamento para quem também não sabe. Quem vive com HIV não está no infectologista todo mês. Ele passa 2 vezes no ano, mas dependendo se ele tem outras doenças, ele pode passar 3, 4, mas no geral, 2 vezes por ano fez exame é suficiente. Não é uma coisa também que vai te atrapalhar a trabalhar, a ter sua vida. Você vai viver e 2 vezes no ano você vai no seu médico. Basicamente, é isso para quem está fazendo tudo certinho. Nossa, doutor Mário, você falou uma coisa assim sobre essa parte do médico, e aí, olha como é importante, né? O meu médico, quando eu fiquei, meu ex-namorado morreu, eu estava doente e tudo mais, eu comecei a entender essa parte da carga viral, né? Que é a quantidade de vírus no sangue, e a parte do CD4, que é a sua defesa. E eu falava para ele, eu falava assim, nossa, mas por que você quer que eu comece a tomar um remédio? Se eles traz tantos efeitos colaterais, sendo que eu estou super bem. Por que a gente não espera essa carga viral ficar muito alta ou meu CD4 ficar muito baixo, que aí a gente começa
começo a tomar, para eu não ter que passar por tudo isso. E aí ele super paciente, ele, não, Thaís, ele entendeu que se eu começasse aquele momento, eu não ia ter adesão, talvez eu não continuasse. Então ele teve a preocupação de fazer eu realmente entender o quão importante era aquilo, que uma vez que eu começasse, até a gente ter a cura, eu ia ter que continuar. E eu não me entrava na cabeça isso, porque eu lia muitos efeitos colaterais. Um dos efeitos colaterais que eu tinha muito medo era a lipodistrofia, que é essa reorganização da gordura no corpo, que você fica com uma bochecha mais magra e a barriga com mais gordura. E eu ficava desesperada com essa parte mais visual, né? E eu falava, não, eu não vou começar, não tem por que eu começar agora, não consigo entender por que eu vou passar por todos esses, eu vou ter que ficar com diarreia no meu trabalho, não tem como, eu não vou fazer isso, não tem por quê, vamos esperar eu ficar ruim, quando eu ficar ruim, a gente começa o tratamento, eu médica, né? Não, quando eu ficar ruim, a gente começa. E é muito importante isso que você está falando do médico, doutor Mário, porque ele teve todo esse cuidado de falar, bom, não vamos começar agora, Thaís, na sua próxima consulta, olha, entenda. Antigamente, a gente começava o tratamento realmente quando a pessoa estava mal. Hoje a gente vê que quanto antes você começar, melhor, que você estaciona a doença onde ela está. E aí, quando eu fui entendendo isso, uma vez que eu comecei, eu nunca mais larguei, mas você vê que é uma preocupação que talvez não é todo médico que é humanizado, que poderia falar assim, comece, se você quiser ter adesão, é problema seu, entendeu? Não, ele teve todo esse cuidado. E assim, uma das premissas do tratamento é que a decisão de começar o tratamento, ela é do paciente. Cabe a nós orientar o paciente da necessidade, da importância. A gente não pode impor para o paciente, porque senão ele começa a tomar abandono, começa a tomar errado, e as consequências disso podem ser piores do que se ele não tomar. Então, a curto prazo, a gente pode explicar para ele, deixar ele refletir uma semana, alguns meses, e discutir com ele de novo, ver se ele está afim. Porque se ele começa a tomar errado, isso aumenta o risco dele gerar resistência, e aí a gente perde essas boas opções terapêuticas. Quem não quer tomar o remédio bom vai ter mais dificuldade de tomar um remédio que é mais complicado. A Flávia está perguntando se a gente pode dizer que o Brasil é um exemplo na luta contra o HIV. Sim, a gente é um excelente exemplo. Nós somos um dos poucos países que fornece medicação para todo mundo, seja brasileiro ou não. Existem vários países europeus, vários países ricos, onde não há essa liberação do remédio. Você se vira para comprar. Tem algumas vantagens de você ter algumas opções a mais, remédios coformulados, mas tem um custo que, eventualmente, muita gente não pode pagar. Então, se a gente não tivesse esse tratamento pelo SUS, a gente teria muito mais gente internada, a gente teria muito mais gente morrendo pelo HIV. E uma das coisas também que precisa ficar claro, que há um tempo atrás aí lançaram a ideia de que deveria cortar o tratamento e tal, é que o tratamento ele é muito custo-efetivo. Se você para de dar o remédio para as pessoas, elas vão adoecer, vão encher leitos de hospitais. Vai custar muito mais caro para o SUS cuidar do doente do que tratar. É muito melhor você ter um diabético bem controlado do que ele tendo todas as complicações, por exemplo. Então, é muito mais fácil tratar o HIV do que tratar o diabetes, no sentido de manter o bom controle da doença. Né? Então, acho que isso é importante. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui, gente. Desculpa, eu não sou nada bom com esses negócios. Eu estou tentando me virar aqui. Uma pergunta interessante. Elisângela perguntou quanto tempo uma pessoa vive com HIV sem sintomas. Se isso for antes do diagnóstico, né, antes dela saber o diagnóstico, isso vai depender muito. Isso não é uma regra, mas da infecção até evoluir para a fase AIDS, onde as principais manifestações aparecem e fica mais fácil para o médico dizer, olha, isso aqui provavelmente é um paciente com AIDS, vamos testar, em torno de 5 a 8 anos. Existem algumas pessoas que evoluem mais rápido, algumas pessoas que vão demorar, às vezes, 10, 12 anos para desenvolver isso. Nesse período, até chegar à fase AIDS, podem aparecer algumas manifestações que vão dando algumas pistas para a gente. Por exemplo, um adulto jovem que tem vários episódios de pneumonia, não é comum. Então, tem que se investigar se ele tem algum problema imunológico, dentre eles, entra o HIV. Uma pessoa que começa a perder peso muito cedo, tem que ser investigado também. Então se eu perder peso, eu estou com HIV? Não, você pode ter um monte de coisa, mas ele entra nesse rol de investigação. Aqui no Brasil, quem tem tuberculose, obrigatoriamente tem que investigar o HIV.
Então, é uma outra situação também. Então, tem alguns sinais que, que a gente pode ir percebendo, mas geralmente nesse período, até a fase AIDS, muitos pacientes evoluíram muito bem. Mas existem algumas coisas. Febres que não são justificáveis, quadros de diarreia, lesões de pele. Existem algumas manifestações que podem nos indicar. O ideal é que toda pessoa que tem troca de parceiros no último ano, que faça a sua testagem, pelo menos uma vez por ano. Quem tem mais trocas de parceiro tem que fazer testagens em períodos mais curtos. Ah, mas eu sou casado, tenho uma relação monogâmica. Então tá, então talvez você não precise fazer o exame todo ano. Então, basicamente, é isso. Eu vou deixar, pessoal, depois uma aba de perguntas para vocês fazerem, eu vou responder. A Thaís também, eu mando para ela, ela responde. A gente está chegando a quase uma hora de live. Então, para encerrar, Thaís... Já? Foi muito rápido. Já. Foi muito rápido. Para encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão na mesma situação que você, ou que acabaram de receber um diagnóstico, ou que sabem de alguém, amigo, familiar, que vive com HIV, ou que descobriu agora. Queria que você deixasse uma mensagem para eles, e basicamente é isso. Sim. Não, acho que o que eu posso dizer aí, doutor Mário, que é o que eu sempre falo, né? Eu até começo meu livro com isso, com o que você pode fazer com aquilo que você não pode mudar, né? Então, eu acho que muita coisa a gente não tem controle, eu não estou falando só do HIV, eu estou falando de um Covid, de você perder uma pessoa mais velha para essa doença, tantas coisas aí que a gente faz que a gente não tem controle, mas a gente tem controle do que a gente vai fazer com aquilo que aconteceu com a gente. Então, independente do que aconteceu com você, que você tenha seu momento de luto, que você passe por isso, mas que você saia desse lugar, né? Que você não fique ali remoendo aquilo, que você tome as rédeas da sua vida e siga, porque o que você vai fazer com aquilo que aconteceu, isso é uma responsabilidade sua e isso você pode fazer, isso você pode mudar. Então, acho que o meu recado é esse, né? Que a gente não tem controle do que aconteceu, mas como a gente vai reagir diante daquilo, isso a gente pode fazer e pode fazer muito bem, né? Que eu acho que aí a parte de resiliência que a gente sempre fala, todo mundo, essa palavra a gente sempre fala muito, que é quanto de porrada da vida você consegue tomar, mas é você ter noção que as coisas passam e você tem que agir com o que você tem ali da melhor maneira possível para sacudir a poeira e seguir adiante. Então, que a gente faça isso em qualquer circunstância, né? Desde perder um trabalho, perder um grande amor, um diagnóstico de alguma doença, que a gente viva esse momento, mas que a gente passe por esse momento para uma fase adiante de aprendizado, de alguma coisa espiritual que você possa ir para frente, né? Acho que é isso. E para a pessoa que vive com HIV, o mais importante é o que ela vai fazer a partir do diagnóstico. O que aconteceu antes, como foi, se foi. É lógico que isso pode trazer dificuldades para a pessoa, mas o que vai definir a vida dela é o que ela vai fazer a partir do momento que ela recebeu o diagnóstico daqui para frente, né? Como ela vai lidar. Então, Thaís, divulga o seu livro aí para a gente, onde a gente encontra, divulga ele aí para a gente, por favor. Meu livro é o 5 Anos Comigo, né, que conta toda essa fase. O site é 5 em número, anoscomigo.com, lá tem todas as informações para comprar, mas tem na Amazon, deveria ter em todas as livrarias do Brasil aí. E lá conta toda a história, né, todas essas nuances que a AIDS passa, desde a morte até a aceitação, ou se relacionar novamente, até a maternidade. Então passa por várias fases aí da AIDS e quem quiser também me seguir, lá tem todas as informações e também se tiver alguma dúvida, qualquer coisa que queiram só bater papo, também estou lá super disponível. Tem várias entrevistas também da Thaís. A Thaís é uma pessoa muito conhecida entre os ativistas aí da questão do HIV. Thaís, muito obrigado por você ter participado da live aqui comigo. Eu estou muito feliz por você ter me aceitado tão rápido, sem me conhecer, ter me dado toda essa moral aí. Obrigado a todo mundo que participou também. Eu vou depois tentar ler os comentários. A live vai ficar salva. Eu acho que eu vou salvar no IGTV. Eu não sei ainda, vou descobrir como é que faz. E na quarta-feira que vem eu vou fazer uma outra live. Vai ser uma live com uma médica, infectologista, minha amiga, que é negra, e ela vai falar de todas as dificuldades na vida dela em relação com a questão racial e a questão de gênero também, todas as dificuldades, e acho que vai ser uma outra live também de muito aprendizado. Eu queria que as pessoas, nesse momento tão difícil, onde a gente só escuta notícia ruim, de tanta preocupação,
que compartilhem essa live. Eu acho que essa live traz para muita gente uma esperança, é uma história de vida que tem um final feliz, é uma história de vida que poderia ser escrita de uma forma totalmente diferente. Lá no começo, estou com HIV, na cabeça de muita gente, essa história seria escrita de todas as formas negativas possíveis, e a sua história de vida, com certeza, eu vi um monte de gente aí te elogiando, você é querida por muita gente, então acho que a sua história, com certeza, vai inspirar muita gente que vive com HIV ou não. A superação, a gente tem que acontecer para todo mundo, em vários momentos da nossa vida, e com certeza você é um grande exemplo aí de superação para todo mundo, tá bom? Obrigada, viu, doutor Mário, pelo espaço. Acho super importante a gente trazer o tema. Nesse bate-papo, deveria ser um bate-papo de bar, mas não é, né? Então, que a gente tem esse espaço para falar, que eu acho que uma pessoa dessa turma toda que ficou aí online todo esse tempo, que seja impactada e repasse a história diferente, já foi válido. Então, iniciativas como a sua que fazem isso acontecer. Então, obrigada pelo espaço, eu que agradeço. Valeu, boa. Quem tiver dúvida, então, depois vai lá no meu Stories e manda a pergunta, eu respondo e a Thaís vai responder também, tá bom, gente? Obrigado, boa noite para todo mundo aí. Um beijão, Thaís, para você, para seu marido e para seus filhos. Obrigada, Mário. Para Beijão. você também. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente.